with the Yes. like a dog. E quando ela vê uma sujeira, When he see a little dirty, o que ela faz? what he wants, Põe na boca. put in the mouth. E o pai e a mãe ficam agoniados. And the mother and the father are anguished. E ele diz, meu Deus, será que vai ser assim a vida And inteira? say, oh my God, will be all forever like that. Mas pode ficar tranquilo, But don't worry, ele vai crescer. he will grow up. E na hora certa, At the right time, a natureza se his manifesta. nature will manifest. E ele vai agir como um homem And que he will act. 3 anos e ele ainda faz cocô na roupa. And Xixi. he's 3 years old and he still pump. Eu disse para ela, At the irmã, clothes. põe os seus olhos na coisa certa. And I told her, my dear sister, put your eyes on the right Quantos place. adultos você conhece que faz isso? How many adults they do that? Quantas pessoas você conhece e continuam assim depois de grande? How many people do you know that when they grow, they continue doing those Então things? esquece esse assunto. So forget about it. Fique em paz. Be in peace. Ele vai crescer. He will grow. E a natureza vai And manifestar. his nature will manifest. Você entende que Deus está interessado na natureza? So do you understand that God, His interest Mas in the nature? você entende que na maior parte das igrejas eles estão fazendo um self-improvement. And most church, what they are trying to do is a self-improvement. Todo domingo você vai lá para ser um melhor crente, Every Sunday you are there to be a better um Christian, melhor marido, better husband, melhor esposa. better wife. Ah, você quer ser sempre melhor, You melhor. want always to be a better Self-improvement. E self-improvement. o pastor te dá 5 chaves The todo pastor domingo. give you 5 keys every Vai Sunday. mudar cada área da sua It vida. will change each area of your Mas life. isso não é nova aliança. But that's not new covenant. Nova aliança não é uma questão de self-improvement. New covenant is not about Não é self-improvement. meramente uma mudança moral. It's not a moral change. É uma mudança de It's natureza. a change of nature. Pode dizer amém. How many? Isso é absolutamente fundamental. This is fundamental. Que o Espírito Santo nos abra May the entendimento hoje. Holy Spirit open up our understanding today. Amém? Amen. Bom, vamos ver cada cláusula da nova aliança. So let's see each statement of the new covenant. Então, no verso 10, On verse 10, diz que na sua mente imprimirei as minhas leis. I will put my law into your mind. Quem faz isso é Deus. It's God that is doing. Deus já escreveu a sua lei no nosso coração. God, He already wrote His laws in our hearts. Você sabe algo que eu tentei muito quando as minhas filhas eram pequenas? One thing that I look into my daughters when they were little, Eu tentei fazê-las gostarem de brócolis. I tried to make them like broccolis. E eu me esforcei muito, I enforced myself, mas eu tinha um problema. but I had a problem. Eu não tinha o poder de colocar o desejo dentro dela. I didn't have the power to put the desire inside Eu of só them. podia forçar a entrar pela boca, I only could force to put inside of the mouth, mas eu não tinha poder de mudá-las por dentro. but I couldn't change them from inside. Eu não tenho esse poder, I don't have that power, mas Deus tem esse but poder. God has the power. Deus colocou no seu coração God put in your heart o desejo de comer brócolis. the desire to eat E broccoli. eu não estou falando de brócolis, I'm not talking about broccoli. estou falando das coisas do céu. I'm talking about heavenly things. Significa que Deus imprimiu dentro de So what você. says that God wrote inside of you. Mas pastor, aqui está dizendo que ele imprimiu as leis. But pastor here say that he wrote the law. Então ele imprimiu no meu coração a lei de Moisés. So he put in my, he wrote the law of Moses inside of me. Of course not. Of course not. Claro que não. Moisés Moses deu a lei. gave the law. E na lei the existem law. 613 mandamentos. There is 613 mandaments. Não é só 10. It's not only 10. 613. 613. Só para lembrar disso, precisa de um milagre. Only to remember that you need a miracle. Mas veja se o Espírito Santo está te lembrando ele. But see if the Holy Spirit is remind you of that. Vou te lembrar alguns mandamentos. Oh, I will remind you a few commandments. Não pode comer camarão. Don't eat shrimp. Não pode comer carne de porco. Don't eat pork meat. Não pode comer peixe de couro. Don't eat fish Don't worry. without scales. Thank you.
O Espírito Santo está falando isso com você? That's what the Holy Spirit is talking to you. Ah, eu senti no meu coração o Espírito Santo preocupado comigo. I felt the Holy Spirit concerned about me. Ah, por quê, irmão? Worry about me. Why? Ah, eu acho que eu estou comendo muito camarão. I think I'm eating a lot of shrimp. O Espírito Santo não está te convencendo No, disso. the Holy Spirit is not convinced you of that. Você sabe, na lei também era proibido vestir roupa de materiais diferentes. You see, at the law, you couldn't wear any kind of clothes. Você não pode ter uma calça de linho, uma camisa de seda. You cannot mix clothes, materials. Mas o Espírito Santo fala isso com você? But that's what the Holy Spirit is telling you. Você está vestindo uma roupa misturada. Oh, be careful, you are Aí wearing tem a poliéster, mix tem nylon, clothes. There is tem nylon. lã. Não pode. You can't. O Espírito Santo está falando para That's você. what the Holy Spirit is telling you. Não, ele não está nessa No, frequência. he's not in that Ele não está frequency. preocupado com isso. He's not worried with that. Você sabe que a lei proíbe você de plantar no seu jardim flores de cor diferente? Do you know that the law prohibits you to plant flowers of different kind of colors? Não pode misturar duas sementes You diferentes no cannot mesmo lugar. mix the two seeds in the same Você place. sentiu o Espírito Santo tocando em você por causa da sua horta, do You seu felt jardim? the Holy Spirit touching you because you are planting flowers Porque like o that? Espírito Santo não está nisso. No, it's because the Holy Spirit is Não not in foi this. essa lei que ele escreveu That's dentro not de the você. law that God wrote inside of Mas you. pastor, Jesus que disse, But Pastor, Jesus said, aquele que tem os meus who mandamentos has my commandments e os guarda, and keep it? esse é o que me ama. He is the one that loves me. Então só pode ser o mandamento de So Moisés. probably it's only the law of Moses. Mas isso é um engano. No. É porque aparece a palavra mandamento, It showed the word commandment. imediatamente você pensa, isso aqui é da lei. Immediately, what do you think? Oh, this is from the law. Você não tem mais nada a ver com a No, lei. you don't have nothing to do with the law anymore. Quais são então as leis que Deus escreveu no seu So coração? what are the laws that God wrote in your heart? Então, primeiro é preciso dizer que não é uma lei, são várias, porque minhas leis. First, it's Plural. not only one, but it's many. E a palavra de Deus diz, queria ler com você, And the word of God says, onde é que está? 1 João 3, John 22. 3:22. 1 John 3:22. Então leia. And receive from him anything we ask, because we keep his commands and do what pleases him. O próximo também. Não, wait a moment. Se você lê esse texto, If you read this text, aqui está dizendo o seguinte: it's saying, porque você guarda o mandamento because you keep the commandment e faz o que agrada, and do what pleases him, então você pode pedir o que você quiser, you can ask anything to him que você vai receber. that you will receive. Qual que é a condição para But ter a oração respondida? What is the condition for you to have your prayer answered? Obedecer o mandamento. Obeying the commandment. Ah, pastor, tá vendo? Mais uma prova. Oh, you see, Ah, Pastor. tá escrito aqui. That's what the word says. Esse é mandamento de Moisés. This is the commandment of Tem que Moses. guardar o mandamento. We need to keep the commandment. Mas será que é verdade? Think that is true. Vamos ler o verso seguinte. Let's read verse 23. And this is his command. Presta atenção nisso. And this is his command. Este é o mandamento. This is his command. Tá vendo? 2 pontos. You see 2 point, double point. Agora vem uma explicação. There is come explanation of Você that. sabe que é assim que funciona. That's how it works. Então, quais são os mandamentos? What is the commandment? To believe in the name of his son, Jesus Christ, and to love one another as his command us. Esses são os mandamentos Those que o are the Senhor commandments escreveu no of the seu Lord coração. wrote in our hearts. Está me ouvindo? Crer, Believe, believe in the name of Jesus, crer no nome do Senhor Jesus e amar um ao outro, e amar and love one another como Ele nos amou. as he loves us. Amém? Amen. Então, as pessoas às vezes leem a palavra sem compreender o contexto. So some people, they read the word of God, read the text without understand the context. E só porque viram a palavra mandamento já imaginam que se refere ao Velho Testamento. And sometimes they read the word commandment and they always think that it's about the law of the old covenant.
E qual mandamento está em você? So what command is inside of you? Primeiro, crer. First, believe. Já está escrito dentro de It's você. already inside of you. Você It's não tem que already wrote. esforçar para crer. You cannot afford to Você believe. crê espontaneamente. You already believe it Segundo, spontaneously. Second, Amar love já faz parte da sua is natureza. part of your nature É isso que already. você quer fazer. That's what you want to do. Se acontece em algum momento If something happened, de você ficar ofendido you'll be offended, e está com dificuldade de perdoar, and you have some difficulty to forgive, você fica angustiado. you become anguished. Você fala, eu tenho que resolver I isso. need to resolve this. Está acabando comigo por Because dentro. this is finished with me from inside. Por quê? Why? Porque é algo que vai contra a sua Because natureza. that goes against your nature. Deus mudou a sua natureza. God, He changed your Porque nature. Ele escreveu a vontade dele Because dentro He de você. wrote His will inside of you. Quantos creem na How palavra many de believe Deus? that? How many believe Eu in the creio word na of God? palavra do Senhor, Amen. que o Senhor é bom. God is good. Amém? Amen. Segunda cláusula, The second statement, diz assim a palavra de Deus, the word of God says, Hebrew. verso 11. Final do verso 10. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Final do verso 10. Hebreus 8. 8, Hebrews 8. 10. 10. Thank you. I will be their God and they will be my people. Essa é a segunda cláusula da nova aliança. This is the second statement of the new Eu covenant. serei o seu Deus I will be your God, e eles serão o meu povo. He will be my people. Quando você está passando por luta, When you're going through difficulties, tudo que você quer everything that you want, é que Deus seja o seu Deus. that God be your God. Quando você está enfermo, When you are sick, tudo que você quer everything that you é que want, Deus seja o seu Deus that God be your e God, venha curar você. healed you. Mas a promessa está colocada. But the promise is Eu before. serei o seu Deus I will be your God, e você será meu povo. and you be my people. Amém? Amen. Essa é a vontade do Senhor. That's the will of God. É Ele que opera em nós. He is the one that worked through Você us. sabe quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor? So when the angel came to announce our Lord Jesus, Ele disse que o seu nome seria Yeshua, he said that his name will be Yeshua, que é Jesus, that is que Jesus. significa Salvador. That means Savior. E é isso que Ele faz por nós. And that's what he does for us. Ele nos salva. He saved us. Essa é a sua identidade That's his identity. ligada a você. That is connected É o to you. Messias enviado, That's the Messiah that O came, Messiah Cristo, that came, o the Christ, Cristo, que é Salvador. that is Savior. Ele quer te salvar. He wants to save you. Ele veio para te He salvar. came to save Presta you. atenção, ele não veio te ensinar um caminho para ser salvo. Pay attention. He doesn't came to show a way to be saved. Ele veio para dizer, eu sou He que came vai te to salvar. say, I am the one that will save you. Então você não tem que aprender a ser salvo. So you don't need to learn how to be Você só saved. precisa de ser resgatado pelo Salvador. What you need is to be rescued by the Savior. Vamos imaginar uma situação. Let's think about a situation. Você está passando na beira de um lago You're going through close to a lake. e tem um homem se afogando. There is a man sucking, E você então diz para ele, sinking, and you tell him, ei amigo, hey my friend, pega aí o meu livro. get my book, Como aprender a nadar em 5 lições. How to Learn Swim in 5 Lessons. Isso vai salvar aquele That's homem? what's going to save the man. É isso que ele está precisando? That's what he needs. De alguém dizer para ele o que ele tem que fazer? Someone telling him what he needs to do. Não, ele precisa de alguém para salvá-lo. No, what he needs is someone Quem to save sabe him. alguém chega de Grab him. helicóptero Maybe someone that came with a helicopter. e desce ali com uma boia Grab him, e agarra ele, take him, tira ele da água. remove him from the water. É isso que ele está querendo. That's what he needs. É isso que Jesus fez. That's what Jesus did. Não veio te ensinar a ser como He alguém. didn't came here to teach you how to be Não veio te someone. ensinar um caminho.
teach you a way. Não, Ele é o caminho. No, He is the way. Ele é a salvação. He is the Ele é salvation. que salva você. He is the one that saved Ele é que you. resgata He is você. the one that rescued E you. essa é a nova aliança. This is the new Eu covenant. serei o seu I will Deus be your God, e eles serão o meu and povo. they will be my people. Aleluia! Hallelujah. Essa é a vontade do That's Senhor. the will of God. Que Ele faça That He e does, não o nosso esforço. and not our effort. Amen. Amen. Deus não se importa com a aparência das coisas, God doesn't care about the appearance mas Ele from se importa outside, com a realidade do coração. but He looks for the reality of the heart. E sabe qual é a realidade que Ele procura? You know what is the reality that He is looking for? A presença do Espírito Santo em você. Presence of the Holy Spirit inside of you. A nova natureza que te foi The dada. new nature that was given to you. Amém? Amen. Amen. Terceira cláusula. The third statement. Todos me conhecerão. Pode ser o verso 11. seguinte, verso 11. Olha lá. They will all know me. Todos me conhecerão. Desde o maior até o menor. From the least to the greatest. Essa é a terceira cláusula. That's the third O statement. Senhor está dizendo que nós vamos conhecê-lo. The Lord says that we're going to know Him. Esse conhecimento, ele é intuitivo. So knowing Him Já está dentro is de already você. inside of you. Já está dentro de It's você. already inside of you. Ninguém precisa te ensinar a ouvir a Deus. No one needs to teach you to hear the Lord. Eu vi uma propaganda uma vez I saw advertising de um curso como aprender a ouvir a voz de Deus. how to learn hearing the voice of God. Eu fiquei curioso. So I was very, Falei, eu quero saber como é isso. I want to know that. E eu fui ver. So I went to see. Mas na verdade era uma complicação muito It was grande. so complicated. Tem uma luz que você vê. There is a light E essa that you luz see. acende em algum lugar. And the light Lá will dentro de shine você. inside of you somewhere. Não, o cristianismo é algo muito No, simples. no. Christianity is something simple. O bebê, quando nasce, When the baby born, já conhece a voz da mãe. he already recognized the mother's voice. Está me entendendo? You understand? Isso é comprovado. This is proven. Porque quando ele está agitado, When he is agitated, só de ouvir a mãe falando, only hear the mother, ele se Speak. acalma. he calm down. Então não tem que ensinar o bebê You don't need to teach the baby. 3 passos de como ouvir a voz da sua mãe. 3 steps how to learn to hear your mother's voice. Como identificar a voz da sua mãe How no to meio da multidão. identify the voice of your mother in the middle of multitudes. Não, você não tem que fazer um curso. You don't need to make a class of Por that. isso que criancinhas conhecem a Deus. That's why little kids, they know the Lord. Elas têm o coração tocado pela They presença have de a Deus. touch heart for the presence of God. São tantos testemunhos que eu já We ouvi have so many de testimonies crianças pequenas of little kids. que são tocadas. They are touched. Elas entendem. They understand. Elas podem conhecer o Senhor. They know the Lord. Mas aquele homem idoso But the old man, também pode conhecer he o can know Senhor. the Lord as well. Aquele homem que é doutor That doctor, pode conhecer o Senhor. he can know the Esse Lord. outro que mal sabe ler The one that can't read, pode conhecer o he Senhor. can know the Lord. Porque essa é a aliança. Because this is the O covenant. conhecimento já foi colocado dentro de Because the você. knowing was already put inside of you. Há algo em você que clama pela eternidade. There is something cry out from inside of you for Tem eternity. rios de água viva fluindo And do seu rivers interior. flowing from inside of you. Porque você nasceu de novo. Because you are born E again. por isso você é espontâneo com o That's why Senhor. you spontaneously with Você the vive Lord. na espontaneidade. That's because you live spontaneously with the Deixa eu Lord. te dizer algo, mais uma coisa. Let me tell you something. É por isso que a lei não é a vontade de Deus. That's why the law is not the will of God. A lei foi dada por Deus, The law was given by God, mas Deus deixou ela de lado but God put the law e aside estabeleceu conosco uma nova aliança. and established with us a new covenant. Por quê? Why? Porque a lei só é capaz de mudar a aparência exterior. The law can only change you from outside. Não muda por dentro. Doesn't change you from Essa é a inside. diferença entre cristianismo e qualquer religião. That's the difference between Christianity and any other religion. As religiões acreditam. Religions, they Só porque believe nós proibimos alguém de fazer algo, if we prohibit someone to do something, agora ele vai obedecer. now he's going to obey. Com todo respeito. With all respect. Eu estava lendo uma reportagem I was reading de um certo report país africano.
of Africa country. que tem muito evangélico. They have a lot of E evangelical, eles conseguiram aprovar no Congresso, no Parlamento, and they approve a law at the parliament, uma lei one law dizendo saying é proibido ser homossexual. it's prohibited to be a homosexual. Talvez seja o seu país, se for, você fique quieto. Não Maybe faz it's your nenhum country. sinal. You don't need to raise up your hands. Aí você consegue imaginar os homossexuais do país? So, can you imagine the homosexual Não, agora men que, in their country? agora que foi votada uma lei proibindo, então acho que eu vou ser outra coisa. Now that they voted something at the parliament, I'm going to try to be something Não, ele vai else. continuar sendo o que ele é. No, he continue being what he Se is. proibir alguém de fazer algo, If you prohibit someone to do tivesse something, poder de transformar alguém, has the power to transform não someone, precisava de Jesus ter vindo. we don't need Jesus to come. Basta dar mandamentos, Only give them commandments. criar regras. Create mais rules regras. and rules. E aí você vai estar na glória. And then you'll be on glory. Mas as regras não têm esse poder. But rules doesn't have that Não power. mudam por dentro. Doesn't change from Não inside. satisfaz o coração Don't de Deus. satisfy the heart of God. Amém? Amen. A lei diz, The primeiro law mandamento da lei, says, the first commandment of the law, amarás o Senhor teu you need Deus. to love your God. Primeiro mandamento The first commandment da lei. of law. Pastor, como é que você pode dizer que isso passou? How you can say that this passed? Como é possível? Esse mandamento passou? This commandment passed. Ele passou. Yes, passed. Sabe por quê? You know why? Porque o amor já foi colocado dentro de Because você. the love is already put O inside amor of já you. foi derramado Was dentro de pouring você. out already inside of Não you. preciso mais de mandar você amar. I don't need to tell you to Nós o love. amamos porque Ele We nos amou love him primeiro. because he loved us first. Ele nos amou de tal He maneira loved us que deu o seu that filho. he gave his son. Então, porque eu vi esse amor, Because I saw this love, eu respondo amando a Ele I também. respond love him as well. Está me acompanhando? Are you follow me? Vamos imaginar uma situação. Let's imagine a situation. Vamos imaginar um casamento de acordo com a lei. Let's imagine a marriage according to the law. Então eu chego para minha esposa So I go to my wife e digo para ela: and I tell her, na nossa casa tem mandamento. in my house, we Primeiro- have a commandment. Primeiro mandamento: First commandment, amarás o teu marido. you need to love your husband. Segundo mandamento: Second commandment, todos os dias vai dar um beijo no marido. every day you're going to kiss your husband. Terceiro mandamento: Third commandment, farás comida para o seu you're going to marido. make food to your husband. Se alguém está interessado no resto, me procure depois. If you're interested in the rest, talk to me later. Então, eu chego em casa um dia, So one day, I got trabalhei, home, trabalhei todo dia, I work all day long, e a minha esposa chega para mim. and then my wife come to me. E ela tem uma aparência, uma And expressão. look, she has E eu expression. digo para ela: amor, você me ama? And I ask her, my love, do you love me? E ela diz: primeiro mandamento: That's the first commandment. amarás o teu marido. Love the husband. E aí, ela chega e dá um beijo. Eu peço a ela um beijo. Then I ask her a kiss. E ela vem e me beija. And she comes and kiss me. E eu pergunto para ela: And then I ask her, por que você me beijou? why you kiss me? Porque é o terceiro mandamento: Because it's the third commandment. beijarás o teu I marido. need to kiss my husband. Eu mesmo não queria, I really don't want. porque eu estou muito chateada com você. Because I'm very worried, concerned, disappointed with Mas you. a lei diz: But the law says, será que Deus aceita beijo de má vontade? do you think that God accepts kiss with this kind of feeling or behavior? Entendeu o que eu estou You dizendo? understand what I'm Isso é saying? religião. This is É religion. você acreditar que Deus está interessado na aparência das coisas. Believing that God is interested with the appearance of things from outside. Essa ilustração mostra o que é a lei. So this illustration shows us what is the law. Vamos imaginar um casamento na graça. But let's think about now a marriage under the grace. Eu não dou regras para minha esposa. No rules Eu for my apenas wife. amo a minha esposa. I just love her. E então eu chego em casa um dia So then I got home one day e a comida não foi feita. and the food is not ready. E ela fica preocupada porque ela não fez a She comida. was worried because the food is Mas not eu done. digo para ela: não se preocupe. And I tell her, don't worry. Eu vou sair e vou comprar I'm comida. going out and I'm going to E buy se the eu não food. achar um restaurante, If I don't find the eu restaurant, vou comprar o I ingrediente. will buy the ingredients. Eu vou voltar e fazer para I você a will come comida. back and I will cook the food for you. Aleluia. Hallelujah.
Now everybody's interested. The rest. Então, Okay. eu faço isso. I do that, Depois que eu faço isso, and after I do that, eu pergunto à minha then esposa, I ask my wife, você me ama? "Do you love me? Ela diz, como não te amar? How come I don't love Você you? me serve, You serve me. você não cobra, You don't você só request. oferece You only todo offering. o tempo. All the Eu me time. sinto constrangida. So Eu how tenho come que amar I have você. to love you? Está entendendo? Do you understand? Essa é a nova aliança. This is the new covenant. É quando o Senhor conquista o seu When, coração. when Jesus conquered your heart, Nós o amamos. we love Him Não porque é mandamento, not because He's a mas porque Ele commandment, nos amou but primeiro. because He loved us first. Quando eu medito no quanto Ele me amou, When I meditate how much He loves me, o meu coração se enche de amor por my Ele. heart is full of love for Him. Então todo domingo você tem que vir aqui ouvir a respeito do amor de Deus. Every Sunday, you need to come here to hear the love of God. Saber o quanto Deus te ama. How much He loves you. Entendeu? Porque You understand? quanto mais você compreender, The more you understand mais that, seu coração será conquistado. more your heart will be conquered. Quantos dizem amém? How many say amen? Aleluia. Aleluia. Quarta cláusula. The fourth statement, Vamos ler o verso seguinte, verso 11 ou 12. I think it's verse 12. Isso. For I will forgive their weakness and will remember their sins no more. Dos seus pecados não me lembrarei mais. And will remember their sins no more. Completamente o oposto da lei. Opposite the law. O que a lei diz? What the law says, Que Deus se lembra do seu pecado that God will remember of your e sins castiga o seu pecado nos filhos and will punish your sins to the children e nos filhos dos and filhos. the grandchildren. Essa é a lei. This is the law. Vamos ler isso na Bíblia? Let's read that in the Bible. Êxodo capítulo 20, verso 5. Exodus 20, verse 5. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord, your God, am a jealous God. Punish the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Então veja bem, a palavra de Deus diz que Deus se lembra no Velho Testamento. Look what the word of God says, that he will remember No Velho in the Testamento. Old E Testament. se Deus se lembra, If God remember, Ele tem que julgar. he needs to judge. Amém? Amen? Mas agora chegamos na nova aliança. But now we are in the new covenant. É a promessa mais importante. It's the most important É o promise. ponto central da nova It's aliança. the core of a new covenant. Agora na nova aliança, The ele diz new que dos covenant. seus pecados ele não se Your lembra. sins, he will remember no more. Deus não se lembra do He seu will pecado. remember no more of your sins. Amém? Amen. Isso deveria encher o nosso coração de paz. This needs to bring us peace. Recebemos graça. We receive grace. Por isso temos paz. That's why we have peace. Fomos perdoados. We are forgiven. Não tem mais essa coisa de maldição There hereditária. is not curse, hereditary curse, generational curse in my life anymore. O que acontece é que isso é ensinado em muitos I lugares. know that this is taught in many places. Isso é uma maneira que muitos pastores têm de assustar os membros da igreja. That's some pastor, they trying to scare many members of the Pastor, eu church. estou passando por um problema. Pastor, I'm going through some Eu não problems. sei, já olhei. I already saw. Não tem pecado. There is no sin. Não tem nada errado na There is minha nothing vida. wrong in my life. Aí o que o pastor diz? Then what the pastor said. Em vez de dizer, é obra do maligno, vamos repreender. Instead, he says from the evil. Ele diz o quê? What he É o says. seu pai. Be careful, it's your Ou father. então é o seu avô. Or maybe your grandfather. Ele pecou. He sinned. E agora você está And sofrendo. now you are suffering. Isso é ensinado em todo lugar. That's what is teaching everywhere. Isso está na Bíblia? This is inside the Bible. Sim ou não? Yes or no? Sim. Yes. Acabamos de We ler. just read. Mas é nova aliança ou velha But is aliança? new covenant or old covenant? Velha aliança. Old Então na covenant. nova aliança não há mais maldição New hereditária. covenant, there is no Você generation não vai curse. ser punido pelos pecados You dos will not seus be avós. punished from the sins of your grandparents. Amém? Amen. Isso deveria trazer para nós This descanso. should bring to us rest. Essa é a vontade de Deus. Because this is the will of God. Descanse.
rest. Porque você foi totalmente perdoado. Because you are totally forgiven. E quando eu falo totalmente, When I say totally, estou dizendo I'm completamente. saying completely. Passado, Past, presente, present, futuro. and future. Todos os seus pecados já All your foram sins. perdoados na cruz. You are forgiven at the cross. Ah, esse é o ensino que deixa muitas pessoas Oh, realmente that's strong. preocupadas. This is a teaching that make a lot of people concerned. Pastor, se você está dizendo que o meu pecado futuro foi perdoado, Pastor, if you are saying that my future sins are forgiven o already, que me impede de sair daqui e mergulhar no pecado? what prohibits me to live here and commit sins? Estou perdoado, I'm already forgiven. vou pular no pecado. I'm going to jump inside the sins. Alguém falou isso para mim um dia. Someone told me that. Ele estava muito bravo comigo. He was very angry with me. E ele disse, And he said, ouvindo você falar, I heard you say, estou perdoado. I'm forgiven. Então o que me impede de ir fazer todas as coisas que o diabo gosta? What prohibits me to do everything that the devil wants me to do? Eu disse para ele, é o que você quer fazer? And I told him, that's what you Não, want não, to não, do? eu não. No. Porque eu sou a favor de cada um ser livre. Because what I'm a, my, I mean, I'm trying to- My opinion is that everyone must be free must be free. Yeah. to decide, To decide. to choose. Todos devem ser livres de escolher. Amém? Amém? Mas pastor, mas e se ele escolher o pecado? But pastor, if he chose sin, Então mostra que a natureza dele não foi mudada that ainda. shows that his nature wasn't changed. yet. Adianta pegar um porco e lavar o porco? If you bring a pork Lava o and porco wash him, e põe dentro de casa. put him inside Como se the fosse house um filho. as a son. Mas ele é porco. But he's a pork. Ele quer ir He's a pular. pig. É Peppa Pig. Ele quer pular na lama. What the pig he wants to jump inside of the dirty. Entendeu? You understand? Se é o que quer, faça. That's what he wants to do. Do Mas it. eu não tenho que preocupar com os filhos. But I don't need to worry about the Porque ainda que o children. filho escorregue na lama, Because even the children goes to the dirty, como é que as crianças chegam pra gente? how the children come to us. Oh, mami! Look, mommy, Ele não daddy. quer aquilo. Why? Because he doesn't Não want é a that. natureza dele. Because it's not his nature. Mas o apóstolo Pedro diz But Peter, the que a apostle Peter porca says, lavada pode that the- voltar pra lama. the pig can go back to the dirty. E o cão pode voltar a comer o próprio vômito. And the dog can eat his vomit again. Mas os filhos se But the comportam sons como filhos. is like will behave like a son. Filhos são como a luz, vão Sons brilhando cada dia mais. Are like. But let me tell you something more about Pastor, forgiveness. como é possível Deus ter perdoado os pecados que eu nem cometi ainda? But pastor, how it's possible God forgive me for those sins that I didn't commit yet? Então preste atenção. So pay attention. Quando é que você foi perdoado? When you are forgiven, Quando você creu? when you believe it, Ou há 2000 anos atrás, quando ele morreu? or 2,000 years ago when Jesus died. Quando você foi perdoado? When you are forgiven, 2000 anos atrás. 2,000 years Quando ago. ele disse está When he consumado. says consumed. Naquela Finished. época, And on that time, todos os seus pecados eram futuros. all your sins were future. Você ainda não existia. You even exist. Mas on that Deus já time. te conhecia. But God, He knew E you. já providenciou He salvação para você. provides salvation for O you. perdão foi The providenciado. forgive was provided. 2000 anos antes de você 2,000 aparecer. years before you show Não é up. maravilhosa a That's graça not de Deus? wonderful, the grace of God. Mas eu gosto sempre também de usar uma outra ilustração. I like to use another illustration. É a ilustração da parada. It's the Parade. illustration of parade. Vamos imaginar que eu estou aqui de Let's frente imagine de uma parada. that I'm in front of a parade. Eu só consigo ver um bloco de cada vez. I only can see one block by time. Então, o primeiro bloco dos fuzileiros. So the military comes. Depois- The first block of military comes. Depois, segundo bloco dos mariners. So the second block is the mariners. E assim vai passando um por um. One by one. Eu só consigo ver o que está na minha frente. I only can see the block that is in front of me. Por que é assim? Why is that? Porque eu estou no tempo. Because I'm on the Eu time. vivo no tempo. I live on Eu só time. consigo viver este I momento. only can Só live this consigo moment. observar este I momento. only can see this moment. Que já passou, passou. What passed already que não passed. chegou ainda, eu What não is not vejo. come, I can't see. Eu só vejo um bloco de I cada only vez. can see
a block at a time. Quantos estão me compreendendo? How many understand me? Agora vamos imaginar But let's imagine que você subisse no helicóptero if you take a helicopter e você ficasse numa posição muito, muito alta. and you go to a very high position Você place. vê toda a parada You can do começo ao fim ao mesmo tempo. You can see the whole parade from the beginning to the end. Daquele ponto de vista, From that point of view, você vê tudo. you can see everything. Você já entendeu a ilustração? So you already understood the A parada é a illustration. sua vida. The parade is your life. Você só vê o seu momento. You only can see your moment Mas um now. dos nomes de Deus But one of the name of God, é Deus Altíssimo. God on high, E ele está tão alto, is so high, mas tão alto, so high. que ele olha para When você He look at e you, ele vê a sua vida He can see inteira. all your life. E ele já cobriu a sua vida inteira com He o sangue de already Jesus. covered all E your life você with the foi blood of totalmente Jesus. perdoado. And you are totally forgiven. Isso é nova aliança. This is new covenant. Isso não é religião. This is not religion. Religião é o que o homem tem que fazer. Religion is what the man Não, needs isso to é do. nova aliança. This is new É covenant. graça de Deus. Grace of É God. o que Cristo faz em That's você. what Christ does. É o que on you. Ele já fez na What He cruz. did already at the Que o cross. seu coração seja incendiado nesse May dia. your heart be burned Pela verdade do by the Evangelho. truth of the Que gospel. você seja instrumento para abençoar May you essa cidade. Be an instrument of God to bless this Que city. o Senhor nos dê a graça de abençoar toda esta nação. May the Lord give us His grace to bless all this nation. Com esta mensagem. With this message. Não é nova. It's not new. Não fomos nós que We inventamos. didn't invent it. Nós só estamos We continuando, just continue. sustentando Sustain que os apóstolos já what falaram. the apostles they said. in Mas the o past. Evangelho tem poder. But the gospel has the power. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Paul says that the gospel is the power of God. Quando você entende o Evangelho, When you understand o the poder de gospel, Deus se manifesta na sua the vida. power of God manifests in your Poder life. para salvar. Power to save. E nós pensamos em salvação sempre com relação ao inferno. We always think salvation delivered from hell. Mas a salvação envolve tudo. But salvation involved everything. Você é salvo do pecado. You are saved from sin. Você é salvo da You condenação. are saved of Mas condemnation. também você é salvo da miséria. But you are saved from Poverty. poverty. Você é salvo da doença. You are saved from sickness. Você é salvo de um casamento ruim. You are saved from a bad marriage. O Salvador quer entrar em todas essas The áreas. Savior, He wants to enter E in all Ele those quer areas. transformar And tudo He isso. is the one that wants to change all Ele não those chega areas. dizendo para você que você que é He responsável. don't come to you and say you are Você responsible. muda a sua história. You need to change Não, ele your diz, history. eu vou mudar a no, sua no, no, no. He história. said, I will, Eu vou reescrever a I sua will história. rewrite your history. Amém? Amen. Essa é a vontade do Senhor. That's the will of God. Que a palavra do Senhor seja viva hoje. May em the nome word de of Jesus. God be alive E inside você of you. chegue diante de Deus nessa And you postura go before God de completa confiança. confident Porque você é perdoado. that you are forgiven. Essa é a maior bênção. This is the most É o blessing. centro da nova It's aliança. the core of the new covenant. Esse é o ponto fundamental, o ponto focal da sua vida cristã. This is the main focal point of your Christian life. Por que que você às vezes vai orar e fica em dúvida se Deus ouve ou não? Why, when you go to pray and you have doubts that God is going to hear Porque your você prayer? acha que ainda tem pecado. Because you think you still have sin. E você fala, meu Deus, mostra onde é que está o And you pecado. start thinking, God, show me, E aí where is my você não tem sin? Where fé is para my sin? receber. Por causa disso, não há fé para And receber. because of that, you don't have faith to receive. Mas quando você entende que é perdoado, But when you understand that you are forgiven, você entra com ousadia. you go with confidence. Essa é a razão porque muitos Before não him. conseguem manifestar fé. That's why many people can't manifest Em faith diferentes in many circunstâncias. circumstances. A diferença é essa. The difference Aquele is- que sabe que é perdoado, The one that knows he's forgiven, ele chega diante de Deus com he liberdade go before God with freedom e Liberty. ousadia. and confidence. Amém? Amen? É isso que o Senhor quer para nós. That's what the Lord wants for us. Mas aquele que vive debaixo de condenação, But those that lives always under condemnation, ele nunca chega ao ponto de poder dizer, estou em paz com Deus. he never get to a point that I have a peace with God. E ele vive com medo. He always in fear. O medo é o que caracteriza as igrejas de maneira geral. Fear, it's what is characterized in church today. E é fácil compreender isso. It's easy to understand Porque, that. infelizmente, muitos pastores nos domingos Unfortunately, many pastors on Sundays, usam do medo para controlar o seu they povo. use fear to control people. Então,
Cuidado! Be Você careful. pode perder a You salvação. can lose your salvation. Ó, cuidado! Be O careful. diabo vai te The pegar. devil is going to get you. Cuidado! Be careful. A ira de Deus virá. God's anger will E come. e você está sempre com medo. And you always in fear. E esses pastores acreditam And those pastors, que they é o believe medo que produz fidelidade. fear will produce fidelity. Eles acreditam que quanto mais medo você tiver, mais fiel a Deus você vai ser. More fear, they believe more fear, more faithful you will be. Só tem um problema. But there is a problem. Não dá para amar aquilo que você teme. Whoa. You cannot love what you fear. Entende isso? You understand that? Se você tem medo de barata, você vai amar barata. If you have a fear of cockroach, do you love cockroach? Se você tem medo de cobra, você fica sonhando com a cobra. If you have a fear of the snake and dream about snake? Não. No. Nós não amamos aquilo que tememos. We don't love what we fear. Temos medo. Entendeu? But we have fear. Mas muitos acreditam que o medo é a maneira de viver a vida cristã. But many people, they believe fear is a kind of life, or Mas is a kind of Christian life that we must live. não aqui. But not here. Aqui nós cremos que você pode ter paz. Here we believe you can have peace. Quando você tem paz, você é forte no Senhor. When you have peace, you are strong Você in the é Lord. ousado no You Senhor. can be used by Lord. E você desfruta da vida verdadeiramente. And you delight of the real A abundant vida life. abundante que Deus tem para você The abundant life that the Lord has for é you. tirar o jugo da lei Take the yoke of the e law colocar o jugo suave and put his soft yoke da sua upon you graça. of his grace. Quantos querem esse jugo How suave? many want to receive this yoke? Vamos ficar de pé. Let's stand up. Praise God, Jesus. Aleluia. Praise God. Quero dizer aos irmãos que é uma grande honra e privilégio estar aqui hoje. I want to say to all brothers and sisters that it's a great privilege to be here with you guys today E dizer para você, and tell you, pastor Azemar e pastora Janaína Pastor Azemar and Pastor Janaína, fazem parte de uma equipe ministerial. they are part of a ministerial team. Então, eles fazem parte de uma organização. They are part of a organization, E você pode, às vezes, se questionar. and maybe you can ask, Eu estou vindo nessa igreja, I come to this church. mas se esse pastor fizer algo errado, What happened if this pastor quem do virá something para wrong? corrigir? Who will come to Então, eu correct? quero dizer para você que tem esse grupo que faz isso. Let me tell you something. We have a group that does that. E é isso que estivemos fazendo aqui esses dias. That's what we did during these days. Supervisionando, Supervising, monitorando, monitoring, para que haja segurança dentro da igreja. that we can have secure inside of the church. Então, lembre-se disso. Always remember, Nós fazemos parte de uma equipe muito grande. we are part of a big team. Hoje somos mais de 1.300 igrejas. Today we are over 1,300 churches. Muitas delas são pequenas ainda, Many of them, they are small, como essa aqui. like this one. Mas não despreze os humildes começos. But don't despair the small beginning. Praise God. Deus tem coisas grandes para God fazer. has great Praise things God. to you. Feche os seus olhos. Eu Close your quero eyes. profetizar I sobre will esta igreja. prophesy Que a upon glória de Deus virá sobre the este. glory of God will come Como um avivamento. as a revival, Como águas poderosas. as powerful water Vão passar por vocês. will pass by, E vocês serão and instrumentos you'll be instruments da graça de Deus. of God's grace Para ensinar to nações. teach nations. Eu profetizo I will hoje prophesy que today a obra neste lugar that the work vai crescer, will grow vai se multiplicar will multiply e vai se espalhar. and will expand. Eu declaro, I declare, não faltará provisão, you have lack of não nothing, faltará unção, have lack of mas em anointing, todas as coisas but in everything, o Senhor vai the prover. Lord will provide. Eu declaro, I declare toda arma that all the army forjada contra nós against us não vai will prosperar, not prevail, mas somos guardados because we are guarded pelo poder de Deus. by the power of God. Estamos em aliança We are in covenant com Deus Todo-Poderoso. with the God Almighty. Quem ataca a mim, Who attacked us, ataca a Deus. attack God. Ele é que me defende. He is the one that E Ele é defends que us. vai à frente And He goes para before nos dar us vitórias to give us victory em todas as in circunstâncias. all the Em circumstances. nome de Jesus. In the name of Jesus. Pode dizer amém? How many say amen? Podem se assentar. Hallelujah. Let's sing to the Lord, people. So start to say the Lord what you receive now.